gravar. Pode botar pra gravar. Tá no ar já? Eu acho que sim. Tá, então pera aí. Daqui a pouco você tem que falar como é que tá o som. informação. Aqui tá escrito. Oi, estamos aí. E... Muito boa noite, você que acompanha a gente no YouTube. Estamos nos preparativos. Esse barulho insuportável aí que você tá ouvindo é do Jonas, que tá arrumando lá o... O som mudou alguma coisa? Cara, tá bem perto agora. É mesmo? Aham. Mas Ai, fica aí. Fica Não, aí. tá da hora aqui. Tá da hora assim? Tá da hora. Tá quase um Asmer, sabe? O que é? É Asmer, não é ASMR? Ah, Não sei, ASMR, cara. tem gente que fala Asmer. Asmir. É ASMR, eu já ouvi. Então vamos fazer um ASMR aqui. Tem que comer alguma coisa. Na verdade, o Jonas já fez um na história dos podcasts. Já, né? E sim, e está gravado, cara. Vamos. Na minha pasta com momentos comprometedores. Jesus Cristo. Você tem essa pasta? Agora Olha eu fiquei só. querendo. Agora me expus aqui. Ó. Essa é a vantagem de editar o podcast, né? A gente pega as pérolas. Cara, eu não pego não, eu deixo passar. Então. Sem tempo, irmão. Daí você pergunta, Jonathan, por que você demora pra editar as coisas e tal? Você entrega. Tô zoando, tá? Porque só entrega 3 dias depois e tal. Tá lá, tá separando a pastinha dele. Você entra lá na área de trabalho dele, tem lá, tipo assim, ó. Podres, Jonathan, Podres, Juan, Podres, Jonas. Aí você entra na pastinha. Episódio 1, episódio 2, episódio 3, tem tudo separadinho. Pior que tem. Pior que tem, né? Bom, eu não falei, né? Mas quem aí, vocês que estiverem nos assistindo no YouTube, eu não estou presente em imagem, porque assim, ó, eu tô passando por alguns problemas de algumas semanas com o som do meu notebook, né? Então, estou por um outro aparelho, estou pelo iPad, só no som mesmo, ó, que eu vou abrir aqui para vocês a minha imagem. Só pra vocês entenderem, eu não encontrei um suporte muito bom, então, tipo, tá de lado aqui, você tá entendendo? Então não vai ficar muito legal, porque eu não vou estar olhando pro podcast e tal, não vou estar olhando pra vocês, então, pra não ficar uma parada esquisita, vou deixar desligado. E de vez em quando, se eu precisar, né, de uma inserção, eu dou uma mudadinha aqui e dou um salve. Demorou? É isso aí. É interessante que ele que vai apresentar, então boa parte do tempo vai estar só uma voz do além falando. Capaz, filho. Hoje aquele dia toca e passa, filho. Toca e toca, filho. Só azar. É os guri. Só tapão. É isso. Então, acho que podemos ir para a parte que realmente importa. Você fala? É o Jonas que apresenta hoje, então? Então tá. Os caras tão falando que é, né? Então tá contigo. Buenas. O golpe Vamos tá lá. aí. Ó, eu vou deixar então de lado, assim, né? Essa coisa mais Tá estranha, massa, assim. cara. Mano, é que eu não fico olhando, né, mano? É estranho, parece que eu sou meio louco. Tá disruptivo. É bom. Então, beleza, fechou. Hoje eu vou tentar não usar essa palavra, só que agora você me convenceu. Não, cara, não. Você tem que usar. Toda semana, já faz algum tempo que tem reparado, o Jonas dá uma forma de encaixar a palavra. Você tem que esperar ela tá ali, né? ó. Assim, ó. Ela tá ali. Abriu espaço, bate pro gol. É como o golpe, né? O golpe tá aí, cai quem quer, da mesma maneira que disruptir. Opa, eu já ia falar, não falei inteiro, falei na metade aqui. Está aí e fala quem quer. E o Juan também tá ali, coitado, com crise. Vocês estão com as águas aí do lado? Vocês estão com águas do lado? Estão com seus aparelhos móveis? Peço desculpa também, minha voz tá meio zoada. Passei um resfriadaço esse final de semana. Fiz o teste Covid, não estou com corona, então não precisei se preocupar. Principalmente minha mãe estiver ouvindo o vídeo, no caso. Não tô. É verdade. É verdade, mãe do Juan, tá tudo suave. Aliás, um abraço pra mãe do Juan, que, nossa, gratidão eterna ali É verdade. Já fez muito. Pela escola de espionagem, cara. Ela realmente foi ali o ápice do Tocuiteco, um dos momentos mais tensos. Não, tensos, mas felizes também, né? Dá pra falar um dos momentos mais felizes aí do Tocuiteco. Que satisfação. Que momento. Buenas, então? Vamos dar-lhe? Buenas. Então, em 3, em 2, em 1. Olá, você que nos acompanha, está começando o Toco e Teco, seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 90. Isso é maravilhoso. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele, Jonathan Mumba. E aí, Jonathan, tudo certo? Tudo certo, Jonas. Espero que com todos vocês, companheiros de podcast e também
todo mundo que nos acompanha, também esteja tudo certo, tudo na paz, na correria, né? Estamos na correria, mas é aquilo, né? Mantendo o pique, não deixando a bola cair, porque é assim que funciona o corre. Exatamente, sem dar fama na bola, né? Segurando bem ela, assim, e partindo com toda a loucura. E junto conosco... Sem ser o Daniel Jones, né? É verdade. Exatamente. Muito bem pontuado, uma das jogadas mais emblemáticas da última temporada. Deus o livre. Acho que a última coisa que os torcedores do Giants é tudo aquilo que foi a temporada do Giants na temporada passada, né? Foi assim, a materialização em uma jogada da temporada do Giants e aquilo que eles não querem para essa temporada. Correrem felizes rumo à pontuação e morrer na praia. Buenas. Junto aqui conosco, Juan Grings. Tudo bem, meu cara? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Jonas. Olá também ao Jonathan e todo mundo que nos acompanha. Mais ou menos bem. Quem tá ouvindo minha voz pode perceber que eu tô um pouco fanho, com a voz um pouco alterada. Vou tentar sempre fechar o microfone quando eu tossir, porque eu tô tossindo muito hoje. Assim, não estou com coronavírus, não precisam se preocupar. Mas, inclusive fiz o teste hoje, né? Então tá tudo certo. Mas estou me cuidando, peguei um resfriado forte nesse final de semana, né? Então, ainda em fase de recuperação. Mas já fui liberado pelos médicos, digamos assim. Já tô treinando quase normalmente com a equipe. Perfeito. Então, né, assim, pra você ver o nível de comprometimento com esse podcast maravilhoso, né? Mesmo não estando 100% fisicamente, 100% aqui em presença para esse episódio, que é uma maravilha, né? Para esse podcast que a gente tanto ama. E aproveita, Juan, que você já tá mal. Tô zoando, Okay. Aproveita que você tá aí no esforço, passa pra gente a ideia do Talk Tackle pro pessoal ficar por dentro de tudo. Muito bem, a ideia do Talk Tackle, então, é trazer as principais notícias, os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra da Nickelodeon, que, para quem não sabe, também é mais conhecida como a eterna vice da Disney. Nunca serão, né? Nunca serão. Bem variedade. Até tem uns desenhos legais, uma série massa e tal, mas nunca serão, né? Convenhamos. Uhum. Que isso, aliás, hein, aqui um adendo. Se eu tiver muito precipitado, vocês me perdoem, mas eu nunca vi um jogo, seja de NBA, seja de NFL, que tem as animações da Disney no meio do jogo, como a Nick tem. Né? Lógico, fica uma parada meio esquisita, né? Fica um troço meio psicodélico, mas mesmo assim, a Nick, nesse quesito, ela talvez tenha aí um queridismo, ela é favorita nas transmissões. Pelo outro lado, quando um time ganha, eles não vão pro parque da Nick, né? Não sei nem se tem o parque da Nick, eles vão pra Disney, mas enfim, fica aí o nosso paralelo. É um ponto. Não, né? Aquela transmissão lá da Nickelodeon com os efeitos é um dos negócios mais bizarros que eu já vi na minha vida. Sério, é um negócio. Acho que foi Saints e Bears, né, que teve nos playoffs com. Não lembro qual foi o jogo, mas teve um e eu fiquei tipo. Cara, quem olhou pra isso pensou, vai ser uma baita ideia, a gente vai fazer isso daí. O estagiário pegou e falou, agora eu se consagro, tá ligado? Que negativamente. Mas tenho uma coisa. Você fala que a Nick não, que a Disney não tem inserção durante os jogos? Mais ou menos. Digo assim, mas visualmente na parada, né? Teve esses jogos na NBA, teve um jogo da NBA entre Pelicans e Warriors, que foi todo temático da Marvel. E a Marvel é da Disney. Além, claro, que daí não é uma inserção durante o jogo, não tem os efeitos especiais, mas tipo tem o dia de Star Wars, que daí é um evento da NBA também, tem todas umas paradas. Então, tem uma certa força também. Claro, até porque, a bolha, a gente falando da NBA, a bolha foi na onde? Né? A bolha foi na casa da Disney, né? Perfeito. Então, tipo, realmente é vice, não adianta. A gente tentou puxar um saco ali pra Nick, mas não tem muito parâmetro de comparação, né? Pelo menos não no Brasil, né? Aquilo que a gente tanto recebe, né, de influência americana. E falando em influências americanas, Jonathan Mumba, qual é que são, né, os nossos pontos, os nossos destaques do programa do nosso episódio de hoje? Os destaques desse podcast aqui, então, o primeiro pós-análises do draft, agora já entrando nesse espaço de intertemporada, onde a gente começa a analisar outros assuntos que não são tão constantes assim, mas tem bastante pauta essa semana. Vai ser, como disse, bem agitado. Começamos falando sobre a mais recente treta, quem sabe uma novela, a nova novela da NFL, entre Julio Jones e o Atlanta Falcons. A princípio, o relacionamento entre os dois se desgastou,
estão prestes a se separar. O Julio Jones já disse que não quer mais voltar para os Falcons também já cogitavam trocá-lo, e a gente vai destrinchar isso hoje. Também vamos falar sobre os Jaguars, né, que teve uma péssima campanha no passado, conseguiram o Trevor Lawrence e agora assinaram com o Tim Tebow para dar um jeito, né? Deus Tebow de volta à NFL. Veremos o que a gente pode esperar dos Jaguars, o que realmente é verdade em toda essa história. Será que o time vai realmente deslanchar agora? Vai ser se tornar talvez uma dinastia? Quem sabe? A gente vai falar sobre isso hoje. E para fechar também, a volta das rapidinhas da semana. A gente ficou um longo período sem rapidinhas. Um destaque especial para Aaron Rodgers. E essa novela já mais enrolada, já está mais desenvolvida a novela do Rodgers do que a do Julio Jones. Muito bem, então após esta linda vinheta, se você estiver pelo YouTube, vá nos seus reprodutores ali de podcasts, né, nos seus streamers de podcast, e ouça a nossa vinheta maravilhosa do Toco e Teco, tão característico, né? E para dar início aqui às nossas pautas, a nossa primeira discussão, então, a respeito do do senhor, entre aspas, Julio Jones. Ele foi draftado, foi a 6ª escolha geral no draft de 2011 na equipe dos Falcons, e desde lá até a presente temporada, né, jogou todas as 10 temporadas. Lógico, perdeu alguns jogos nessa sua carreira. A temporada passada foi um dos exemplos disso, perdeu alguns jogos por lesão, enfim, são 32 anos de idade e ainda no seu contrato, ainda alguns anos aí pela frente com os Falcons. Tem ainda pelo menos 15,3 milhões ali pesando no salary cap, pesando entre aspas, no salary cap dos Falcons. E nesta última semana, mais especificamente na segunda-feira, né, famoso ontem, a gente viu surgir com muita força. Já tinha desde a semana passada algumas especulações a respeito do futuro do Julio Jones, até mesmo antes do draft já tinha algumas especulações, porque, como eu disse, ele tem um grande salário e os Falcons estão muito enrolados com o teto salarial, não tem nem dinheiro para assinar com toda a classe dos calouros que eles draftaram neste ano. Então já tinha ali algumas especulações, mas, né, resumindo ali, nesta semana, em um programa no Undisputed, no canal FS1, ele deu ali uma declaração de que já estava teoricamente fora, né, que ele realmente queria vencer e sair dos Falcons. O que nos diz isso? Né? Se existia alguma dúvida de que não estava muito boa assim, o seu humor com o time, pelo menos já foi sanada essa dúvida. Realmente existe um desejo da parte do Julio Jones em sair da equipe dos Falcons. E isso afeta diretamente todas aquelas nossas previsões que a gente falou sobre os Falcons, afeta diretamente a liga, porque vários outros times já se mostraram interessados. Também tem times que têm teto salarial, têm espaço, né, no seu elenco para absorver o contrato dele, outros não. Então é sobre isso que a gente vai falar agora. Resumindo, foi isso que aconteceu nessa semana. E agora, passando a bola aí para os meus amigos, o que a gente pode dizer? Primeiro de tudo, aos 32 anos de idade, o Julio Jones, querendo ser trocado, ele ainda tem o cacife, né, assim, o pedigree e tal, para ser uma escolha, receber escolhas de primeira rodada. Muito se especula que o time vai precisar mandar uma escolha de primeira rodada para os Falcons para que eles possam liberar, mandar mais jogadores. Ele ainda é tudo isso para uma grande troca, para um blockbuster? Olha, vamos por partes então. Antes de falar sobre o valor do Julio Jones, esses rumores começaram a ganhar mais força um pouco antes do draft, e aí após o draft, nas últimas semanas, então, veio essa confirmação de que, de fato, os dois lados estariam interessados, até agora mais o próprio Julio Jones do que os Falcons, mas os Falcons também não negavam que poderiam trocá-lo, até porque a situação financeira está muito agravada, porque a gente sabe que a NFL vai muito além do campo, a questão financeira importa muito também, e neste momento, para a gente ter um panorama de como é que está as contas de Atlanta, eles não têm dinheiro para assinar com a classe de rookies, como o Kyle Pitts e outros jogadores que eles draftaram agora nesse último draft. Eles não têm dinheiro suficiente para assinar com eles, né, um contrato de calouro até o início da temporada. Eles vão ter que fazer alguma manobra aí para achar dinheiro para pagar eles. E uma possível eventual troca do Julio Jones, o espaço que isso liberaria no salary cap, ajudaria demais financeiramente os Falcons, porque daria dinheiro não só para pagar os rookies, mas também para dar uma ajeitadinha, ter um dinheiro
a salva para o ano que vem, porque se realmente o fator financeiro pesou para todas as franquias, como a gente comentou, né? O teto salarial da NFL diminuiu esse ano em relação às temporadas passadas, e os Falcons eram um dos times que estava mais, sim, estava atolado com a questão financeira e estava fazendo todo o possível para ficar no saldo positivo, né? E conseguiu por pouco, mas ainda não é o suficiente para assinar então com os calouros. Por isso, uma troca do Jones seria financeiramente positivo e também pode conseguir bons valores de draft, já que o Falcons é um daqueles times que está, assim, não briga por Super Bowl, talvez briga por playoffs, mas também não é um time assim que está em reconstrução declarada, é um time que não está querendo nada nessa temporada, que é só adquirir valores, né, para o próximo draft. Então, por estar nesse meio caminho aí, a situação dos Falcons é bem delicada. Agora, quanto ao valor do Julio Jones, ele com certeza ainda é um dos melhores recebedores da liga, quando saudável, e acho que ele consegue ficar saudável, ele pode ter um impacto em qualquer time na NFL, só que os Falcons estão pedindo, eles pedem uma escolha de primeira rodada. Lembrando que ele já tem 32 anos, eles são 10 anos na liga, e assim, o auge dele não deve durar mais muito tempo, porque a gente sabe que, claro, por mais que ele se cuide, toda a questão de alimentação e cuidado físico, tem um limite de idade, ainda mais para os recebedores, né, jogadores de ataque, que geralmente é difícil ver alguém que passe de 35 anos, digamos assim. Tirando um Larry Fitzgerald da vida, que Exato. é eterno, é difícil ter um recebedor que jogue muito tempo. Então, eu calcularia uns Tem 3 37, anos. né? O Fitzgerald tem 37. Ele já tá um pouco mais adiantado. É. Eu calculei no máximo uns 3 anos pro Sim. Julio Jones, essa temporada e mais 2, assim, certo. Depois disso, difícil de poder cravar que ele vai continuar jogando bem. Eu acho que ele tem pelo menos uns 2, talvez 3 anos de impacto real no time, recebendo para mais de 1.000 jardas, como ele faz quase toda a temporada, sendo realmente o wide receiver número 1 de um time. Isso. A questão da idade pode ser um pouco complicado, porque as equipes vão ficar com o pé atrás de pagar caro. Eu acho que ninguém vai dar uma escolha de primeira rodada para os Falcons. Eles estão pedindo uma escolha de primeira rodada, elas vão acabar diminuindo então essa pedida, porque ninguém vai oferecer. Eu acho que se conseguir uma escolha de segunda rodada e mais alguma outra, quarta, quinta rodada, é um bom negócio para os Falcons. Porque, querendo ou não, mais escolha de draft é sempre bom. E se de fato o Julio Jones quer sair, desde que não seja para um rival de divisão, para um time que pode realmente prejudicar os Falcons, eu vejo com bons olhos realmente, para os dois lados. Porque vai ajudar os Falcons em questão de futuro, conseguindo mais escolha de draft, financeiramente, e o Julio Jones vai ficar contente podendo jogar num time mais competitivo como ele quer. Até porque quando fica público esse interesse de sair e esse interesse de ser trocado, né, de ambos. Primeiro eles falavam que os Falcons teriam interesse realmente em trocar o Julio Jones, e agora sai essa notícia do Julio Jones falando ao vivo, né, numa TV, que quer ser trocado, quer sair de Atlanta. O valor automaticamente baixa, porque a Atlanta perde o poder de barganha, né, não, você tem que oferecer mais do que ele pode, senão a gente não vai liberar. Não, todo mundo sabe que ele quer sair, que a Atlanta quer trocar e precisa trocar. Então, realmente, uma escolha de primeira rodada vai ser muito difícil. A não ser que seja um contender oferecendo uma escolha tardia de primeira rodada ou algo nesse sentido. Até porque é o que o Julio Jones quer, né? Ele quer um time para ser campeão. E daí, a Alice Salário da Idade, eu estava lendo um texto do The Athletic hoje que trazia dados de jogadores em temporada de 32 anos e depois na carreira. Aí para mostrar, né, que ele já tem lá a sua idade avançada, mas ainda é capaz de produzir comparado com outros jogadores. Por exemplo, Terrell Owens teve 6.162 jardas e 58 touchdowns depois dos 32 anos. Marvin Harrison teve 4.508 jardas e 45 touchdowns. O Larry Fitzgerald, né, que vocês falavam, 5.532 jardas e 54 touchdowns. E o Anquan Boldin, com 4.535 jardas e 28 touchdowns. Então, sim, a idade com certeza é um fator, ninguém vai dar tudo pelo Julio Jones pensando no futuro, mas para esse curto e médio prazo, ele ainda é capaz de transformar times, né, se cair no lugar certo. Com certeza. Não, é assim, não só de transformar o time, né? A gente tá ainda falando dessa idade hábil para poder ser o wide receiver número 1. Mas, por exemplo, quando a gente olha, vamos pegar como exemplo até o caso mais recente do Fitzgerald com 37 anos, ainda nos Cardinals, né, na temporada passada, retrasada, enfim, que se coloca numa posição de
wide receiver 2, às vezes de wide receiver 3, e continua sendo assim, importante, né? Não produzindo tanto em alto nível, com tantas jardas assim, mas um cara muito importante dentro das jogadas e também por toda a experiência que tem, né? Então, com certeza, é um cara que a gente viu, e antes de a gente entrar antes de eu puxar para esse assunto dos times interessados, a gente viu muitos jogadores, né, publicamente mandando seus twitters, assine com a gente e tal, falando vem para cá, vem para cá, vem para cá. É bom de deixar esse destaque mesmo, né? Um cara que, poxa, também já é o hall da fama do time da década passada, né? Da década passada, né? Quase retrasada, né? 2010, né? Da década passada, na verdade. Passada mesmo. 2021 dá uma bugada na cabeça. Mas é um cara 7 vezes Pro Bowl, 2 vezes ao Pro. Ele é muito bom mesmo, né? Viveu o auge da sua carreira lá de 2015 a 2017. Foi assim, espetacular. Então, ainda tem, né, bastante, como é que fala? Bala na agulha? Bala sei lá, agulha, sei lá, enfim. Mas tem muita lenha para queimar. Vamos falar no que a gente eu me confundi, né, nessa expressão no último podcast, inclusive. Sim. Foi bom, bala na agulha. É bala na agulha? É que não faz o menor sentido. Não faz nenhum sentido, por isso que eu acho que deu uma bugada na hora de a gente falar e isso é tudo errado. É isso aí, também o Tocoiteco aí, cultura para vocês, trazendo termos velhos, mas que a gente não sabia. E antes, então, de passar aqui, deixa eu só confirmar quanto tempo que a gente já... Temos ainda 17 minutos, para a gente falar mais um pouquinho, mas antes de a gente passar, então, para alguns times interessados, rapidinho, né? A gente olha o destaque para o roster, né, do Falcons. A gente tem o Matt Ryan, o Mike Davis, provavelmente, né, não mais o Julio Jones, mas o Calvin Ridley, o Russell Gage, né, o Kyle Pitts, e assim vai. São nomes, e a gente falava que o Atlanta Falcons tem nomes muito fortes, e isso afeta de uma maneira, eu imagino, as pretensões do Falcons, a ponto de, poxa, se eles conseguirem mais escolhas, se eles conseguirem dar um futuro para esse time, que ano passado a gente estava bem crítico, né? Pode ser também uma coisa que eu vejo com bons olhos, mas o grande fator é que também não consigo imaginar que os Falcons queiram tancar de maneira alguma ou que queiram construir para o futuro, até porque eles deram um baita contrato para o Matt Ryan. Eles trouxeram caras importantes e estão querendo assinar com esses caras importantes. Então é realmente é muito tênue nessa linha entre dar um regaço total e ao mesmo tempo mostrar que eles querem ser competitivos, principalmente para o Matt Ryan, né? Eu vejo dessa forma. Eles querem se manter como uma equipe competitiva. Isso tá bem claro. Né? No momento que eles escolhem, por exemplo, o Kyle Pitts na quarta escolha geral e de repente não um quarterback para começar uma reconstrução pós-Matt Ryan, dá esse indicativo também. Então, realmente, os Falcons eles não aceitam o tank por enquanto. Claro que com o Julio Jones saindo, dependendo do preço que ele sair e tudo que ia acontecer depois, de repente algum outro jogador pedindo para sair também, aí sim, aí a gente vai ter um outro caminhamento. Mas por enquanto eles negam e fogem da reconstrução o quanto podem. Isso ficou bem explícito no último draft. Realmente eles fizeram um draft pensando em tornar o time mais competitivo, porque vem de 3 temporadas com saldo negativo, com mais derrotas do que vitórias, o que deixou o próprio Julio Jones muito irritado. Todo mundo lá nos Falcons, né? Causou demissões do Dan Quinn e do próprio GM da franquia. Mudou muita coisa, mas o time, a ideia é essa, brigar por playoffs mais uma vez, assim como tentou fazer nos últimos anos e não deu certo. Mas é aquela questão, não lembro se o Jones chegou a passar os valores do Julio Jones de contrato para as próximas temporadas, se alguém conseguiu. Eu só falei ali no início que, assim, se ele passasse, se ele fosse liberado, teriam 15,6 milhões de dólares livres, né, no salary cap dos Falcons, né, a partir de 1 de julho, então tá próximo, né, falta mais o quê? 7 dias, né, uma semana. Junho, isso, falta 7 dias. Não, e para o time que vai adquirir ele, também não é um cara assim tão caro, porque ele vai receber 15,3 milhões nessa temporada e 11 milhões e meio na próxima temporada, para um dos melhores recebedores da liga. Ou seja, é muito barato por ele. Então não vai impactar tanto os times que tiverem, obviamente, espaço no salary cap. Vai ser uma enorme aquisição. Agora, falando sobre a situação dos Falcons, é triste, né? Porque o próprio Matt Ryan quer continuar competindo. Ele ainda tem muita lenha para queimar. É um cara com muita qualidade. Eu, particularmente, gosto muito do Matt Ryan. Eu acho que ele até é super valorizado por boa parte das pessoas. Um cara que
chegou no Super Bowl, perdeu, teve aquela baita temporada onde ele foi MVP, mas mesmo assim continuou jogando bem, apesar de ter um time com vários problemas de lesão e coisas e tal. O próprio Julio Jones ficou fora por algum tempo, então é isso. E quanto ao ataque dos Falcons, não é que se realmente o Julio Jones sair, vai acabar com tudo. Não, porque continua tendo um QB, um bom QB, um QB confiável. Tem o Calvin Ridley, que está se tornando um wide receiver número 1, foi o wide receiver número 1 dos Falcons na última temporada, quando teve uma ótima temporada, inclusive foi escolha de primeira rodada em 2018, se não me engano. Ele chegou com o intuito de ser um substituto, primeiro ser um complemento para o Jones, mas depois se tornar o substituto dele nos Falcons, e ele teve uma ótima temporada no passado que mostra isso. Além do próprio Russell Gage, que também teve um grande crescimento, Sim. e se sair, no caso, pode assumir essa vaga de wide receiver número 2, e até, acho que não compromete, um cara que vai se beneficiar muito com mais espaço que ele vai receber com a saída do Jones. E além do Kyle Pitts, que vai chegar agora, que deve ser outro cara que vai ser muito explorado pelo Matt Ryan. Então o ataque dos Falcons tem boas opções, mas claro que é outro 500 sem o Julio Jones, porque vai ser um grande impacto que eles vão sentir em perder a referência, o cara que ele é o rosto da franquia, ao lado do Matt Ryan na última década. Os dois representam o que de melhor fez Atlanta, chegando no Super Bowl, em pós-temporadas várias vezes. E é aquela questão, né? Eu acho que chega um momento que acabou, né, essa boa fase dos Falcons, esse momento de sonhar com algo a mais. Ainda tento manter vivas as esperanças, mas eu acho que é bem difícil. E é partir para uma próxima. Como disse, tem bons talentos, jogadores jovens, né, no ataque dos Falcons. Mas é isso, eu acho que não tem como segurar o Julio Jones, e tem muito time de olho nele, e ele pode servir para essas equipes. Exatamente, e de qualquer forma eu vejo como que aonde o Julio Jones assinar, onde ele cair, ele vai ter sim coisa para provar, né? Porque a gente tem uma visão muito positiva dele, realmente, por tudo aquilo que ele passou, é muito positivo, né? Mas também ele vem, não dá para falar de maneira alguma que ele está nos melhores momentos da carreira dele, senão o pior, talvez, assim, o pior da carreira dele, embora ele já tenha construído uma história tão grande e ele tem esse valor. Mas vamos lá. Os times que surgiram como os mais possíveis, os que o burburinho foi maior, podem me complementar se eu estiver esquecendo de algum, foi o 49ers, os Patriots e também até os Ravens apareceram nessa daí. Né? São um dos 3 times que mais falaram. Tem algum outro que tá bem aí também cotado? Cotado é difícil, né? Porque todo mundo viu que metade da liga mostrou interesse. Mas a questão é... os Titans também. Os Titans, né? Que ele teria interesse de jogar. Acho que ele deixou mais... que ele realmente declarou, assim, Titans e Patriots. Até uma fala até um pouco estranha, que ele disse que gostaria de receber passes do Cam Newton. Para quem não lembra, eles foram rivais de divisão por muito tempo, né? Quando o Newton estava lá nos Panthers. Isso. Mas quem sabe ele chega lá nos Patriots ou nos Titans, porque o Titans... É interessante os Titans porque... Cara, não sobrou ninguém no ataque de Tennessee, tirando o A.J. Brown, claro. É só ele e uns caras que, sei lá, você nunca viu. Hoje, no momento, então, o número 2, né, o wide número 2 seria o Josh Reynolds ex-Rams. Que, assim, não tem nível para ser o segundo da franquia. Um cara que vai, sei lá, aparecer quando o A.J. Brown receber uma marcação dobrada e não conseguir desequilibrar. Então, seria excelente. Imagina só A.J. Brown de um lado e Julio Jones do outro, mais o Derrick Henry correndo com a bola. Esse ataque dos Titans seria absurdo, cara. Seria. E aí sim o Josh Reynolds como um terceiro, aí é coisa, porque aí o menino também cumpre bastante a função. Mas, assim, por que então existe o interesse do 49ers? O principal atrativo, embora seja na mesma conferência, né, que não é a intenção do Falcons liberar para a Conferência Nacional, tem o Kyle Shanahan, que é um velho conhecido das melhores fases, das melhores épocas do Julio Jones, foi coordenador ofensivo do Atlanta Falcons. Então, ali, ele caindo dentro dessa equipe do 49ers, e se não me engano, o 49ers tem escolhas, por exemplo, de escolhas de segunda rodada, não tem de primeira, mas tem de segunda rodada, para oferecer para a equipe dos Falcons, seria um bom lugar. Né? Porque assim, a gente tem que levar em conta que o Julio Jones falou, mas até agora ele ainda não se mostrou aberto em negociar o seu salário. Ele falou que gostaria de ir para uma... Não é que nem, por exemplo, a gente via com o J.J. Watt, um caso totalmente extremo, mas também que gerou muita especulação, que falou que seria até capaz de ajustar um pouquinho o seu salário para ir para algum outro lugar que jogue bem. Né? Então, o que falar? A questão do
dos 49ers, me parece que realmente existe um interesse do Julio Jones, né? Essa questão do Kyle Shanahan, eles se gostam muito, já trabalharam juntos, tem uma dupla de sucesso, mas eu não sei, é porque quando a gente tá falando de troca, às vezes a franquia tem muito poder, porque não é que o jogador tá livre no mercado e assina com quem ele quer. Então os Falcons ainda meio que conseguem escolher o time, né? Não é bem assim que funciona, mas eles têm um pouco mais de domínio da situação. E se eles já deixaram claro que eles não querem liberar para um time da mesma conferência, já é um empecilho. Mas aí eu não sei, cara. Eu acho que é mais na divisão que eles querem, de qualquer forma, evitar. Eu acho que na conferência nem tanto, porque você vai enfrentar ele, tipo, uma vez a cada 3 Sim. anos. Não, Então, mas é que. Então, como a gente tá Mas aí dizendo. se a oferta for boa, eu acho que eles vão aceitar. Pois é, mas é que eu não sei se os Niners conseguem fazer uma oferta boa a ponto de convencer assim. Porque se eles querem uma escolha de primeira rodada e os Niners não têm, porque já subiram no último draft e gastaram elas, talvez eles não consigam chegar nessa oferta. Tipo, que seja boa o suficiente pra convencer os Falcons a Entendo. liberar pra um time de conferência, da mesma conferência. Mas aí, Eu tô vendo aqui, ó, os Niners eles têm uma escolha de segunda rodada em 2022 e uma escolha condicional em 2023, na quarta rodada, que pode passar para uma escolha de terceira rodada. Seriam essas as possibilidades aqui, de acordo com. De acordo com. Me fuge o nome do cara, depois eu encontro aqui. Bom, e São Francisco, os Niners, tem cerca de 11 milhões de dólares no salary cap deles. Então, eles ainda teriam que fazer alguns ajustes, mas 11 para 15 não seja lá uma manobra tão grande, então é viável. Algum comentário a respeito dos Niners, ou Jonathan? e eu acho que seria muito interessante para os Niners, sendo bem sucinto, assim, primeiro pela boa relação entre o Shanahan e Julio Jones, que acho que o Shanahan foi coordenador ofensivo em 2015 e 2016, só esses 2 anos, se não me engano, quando o Julio Jones teve ele teve 1.800 jardas, liderou a liga em jardas recebidas em 2015, e em 2016 ele teve 1.400, ou seja, ele voou, como sempre, mas aquelas temporadas até ainda Sim. mais em destaque, e seria, cara, cairia como uma luva no sistema dos Niners, por quê? Porque os Niners, querendo ou não, eles têm o George Kittle, que é um baita do recebedor, né, o melhor tight end da liga, para alguns, outros não, mas eu gosto muito dele também. Tem 2 recebedores jovens e muito promissores que poderia auxiliar neles, porque tiraria um pouco da responsabilidade, da pressão, tanto no Ayuk, que foi selecionado no último draft, quanto do Deebo Samuel, do draft quer dizer, o último draft não, a gente já teve o draft agora, né? Então, o Ayuk foi selecionado em 2020 e o Deebo Samuel em 2019. Mas seria um cara para ser o recebedor número 1 e dar mais espaço para essa garotada se desenvolver. Tem o Jimmy Garoppolo, que vai se titular nesse ano, e ter armas para ele nunca é pouco, né? Já que ele precisa realmente de companheiros ali para poder jogar bem, porque ele por si não se garante. Seria um baita um presente para ele, para mostrar realmente que ele pode produzir ainda, ou até mesmo para o Trey Lance ele entrar durante a temporada, o que eu acho mais difícil. Mas seria muito interessante para os Niners, que eu vejo assim como contender, apesar da péssima temporada, muito por conta das lesões em 2020. Mas o Niners é um desses times que se enquadra nas exigências, nas preferências do Julio Jones. E um outro segundo que aparece muito bem cotado, né? Porque o Jonathan cantou a pedra antes, né? Que ele mostrou. Foi o Jonathan ou foi o Juan que queria ser bolas lançadas pelo Cam Newton? Que, obviamente, então, é os Patriots. Cam Newton, Mac Jones, né? Então, chegando num time que agora tem 2 tairendões, né? Assim, o principal destaque desse ataque são os seus tairendes, né? Essa dupla de tairendes, e ainda precisa de uma referência de um recebedor, com certeza seria o primeiro recebedor dessa equipe, mas a equipe dos Patriots também teria que fazer alguns ajustes salariais, precisaria mandar alguns jogadores em troca. Eles têm uma escolha de segunda rodada também em 2022. Então é interessante, aqui a gente está falando de equipes que não têm para oferecer agora uma escolha de primeira rodada. O máximo ali era os Niners, que tem uma condicional, tem algo a mais. Então os Patriots teriam que fazer mais ajustes e quem sabe teria que convencer ou encantar mais o Julio Jones, porque aí sim eu vejo que teria que reduzir um pouquinho as pretensões salariais dele para ser encaixado. Seria bem interessante ver nos Patriots, mas não sei se seria o ideal para ele.
Porque, ok, é um time bom ainda, ou não, treinado pelo Bill Belichick. Quem que não quer ter o Belichick como treinador? Tem o Cam Newton, que ele revelou, então, já essa simpatia de querer jogar com ele. E realmente não tem um grande recebedor. Um cara que você vai dizer que é o recebedor número 1 da franquia, porque trouxeram o Nelson Aguilar e também o Bourne. Eu nunca esqueço... Quer dizer, eu sempre esqueço o primeiro nome dele. Isso, não é Lamar, o, não. do legado Bourne, não. Mas a questão é essa, não tem um recebedor assim seguro realmente, porque Milton tem os tight ends, como já foi dito, mas precisa de mais alguém para melhorar esse ataque e poderia ser ele. A questão é que eu não vejo os Patriots como um contender. Eu acho que os Patriots não vão pegar por Super Bowl agora, então se ele quer ganhar o Super Bowl, eu já descartaria os Patriots, sem com todo respeito, mas o time não tá nesse status, né? Nessa prateleira de brigar por Super Bowl, mas mesmo assim, por essa afinidade dele com o Cam Newton, e eu acho que os Patriots teriam sim espaços, podem fazer adequações para pagar ele. Vai muito da vontade dele, do que ele realmente deseja. E eu falei também. Pode falar. Não, e a gente não sabe nem se vai ser o Cam Newton, né, que vai ser titular na maioria dos jogos. Vai começar a temporada, certo, né? Até pra já não queimar logo. Mas, assim, 2, 3 jogos ruins já muda tudo, né? Já vai Mac Jones. E realmente, eu não acho os Patriots contenders nessa temporada. Até porque quando você drafta um QB jovem, você já começa a olhar com mais carinho pro futuro, não espera que ele vá destruir logo de início, né? Então, acho que eles estão. Acho que nem a torcida dos Patriots espera um sucesso imediato nessa temporada, apesar dos bons reforços na off-season. E assim, outros times, né, que mostraram também, como os Chargers, os Titans e os próprios Ravens, tem algumas questões assim, ó, rapidinho, então, falando dos Titans. Existe, como o Jonathan já bem destacou, vocês querem fazer mais alguma consideração a respeito dos Titans, ou Jonathan, alguma coisa assim que seria mais interessante? Porque o ataque em si seria maravilhoso, né? Assim, as peças desse ataque seria realmente monstruoso. Eu tô vendo aqui, pera rapidinho, os Titans, estão bem apertados com o salary cap, Isso. então das melhores coisas vai ter que fazer um samba bem grande. Eu acho que o Titans, os times que se mostram interessados, com chances reais de levar o Julio Jones, eu acho que é um dos mais ferrados, né, no salary cap, não tem muito espaço, teria que fazer várias movimentações para abrir umas brechas aí no salary cap, mas como eu disse, além de melhorar obviamente o ataque, porque eles estão precisando, porque perderam o Corey Davis, que era o recebedor número 2, que foi para os Jets, e também o John Smith, que foi para os Patriots, que é o tight end, então perderam suas principais armas, além do A.J. Brown, ele meio que seria, e não trouxeram ninguém, né, para repor, além do Josh Reynolds. Seria muito bom o Julio Jones ir lá por questões de espaço, né, e brigar até mesmo porque os Titans se mostraram um contender, chegaram até final de conferência 2 anos atrás, tem um bom time, não é um dos favoritos, eu acho que não está na primeira prateleira aí, mas com o Julio Jones, olha, eu acho que os Titans pulam para brigar com Chiefs e Bills aí pela AFC, porque realmente elevaria muito o nível, principalmente do ataque dos Titans, que é muito dependente do Henry, e basicamente aí sobra uma bola ou outra com o A.J. Brown. Com o Julio Jones, eu acho que espaçaria mais as opções, e querendo ou não, perderam, né, o Arthur Smith, que era coordenador ofensivo, que foi justamente para os Falcons, então agora tem um novo coordenador ofensivo, que vai ter que ajeitar um pouco, mudar um pouco, quer dizer, eu acho que vai manter essa mesma filosofia de ataque, mas muda muita coisa, né, quando se troca, né, o coordenador ofensivo. Mais alguma consideração? Que gostaria de falar de algum outro time? A gente falou também dos Chargers, que é um dos times que tem mais um espaço, né? Teria mais espaço de manobra, seria um time também muito bacana, seria maravilhoso para o Justin Herbert e companhia, que teve um reforço brutal na sua linha ofensiva também. Esse ataque ficaria insano. E aí é de extrema necessidade, de extremo interesse dos Chargers serem competitivos dentro dessa divisão, que ninguém sabe o rumo, né? O que tem certo é os Chiefs, mas e aí? Como é que vem os Raiders, como é que está o Broncão da massa, então os Chargers, toda cartada possível seria muito interessante. Eu acho que seria, cara, sensacional para os Chargers, porque primeiro que eles têm espaço, né, tá Sim. suficiente e sobraria até para trazer tem 20 milhões, cara. O Julio Jones. Eu acho que de escolha também tão bem, tem escolha de primeira rodada, e é um time que a princípio não iria tão bem assim para ter uma escolha baixa, então pode ser bem interessante para os Falcons também, lado, e pensa só, você tem o Justin Herbert, que é um cara, ok, tem apenas uma temporada, mas se mostrou um grande quarterback logo na sua temporada de calouro, tem tudo para evoluir ainda mais, tem um ataque muito interessante com o Keenan Allen, com o Mike Williams,
E seria até interessante porque seria 3 grandes recebedores, o que não joga mais como slot, aí nessa área do meio de campo, né? Área central, e deixa o Julio Jones de um lado e o Mike Williams, que é um cara muito explosivo, do outro, um ataque assustador, além do próprio Eckler, que é um ótimo running back recebendo passes. Então, cara, além dos reforços na OL, como foi dito, que melhorou muito a linha ofensiva dos Chargers, esse ataque se tornou logo de cara um dos melhores da liga e poderia, por que não, bater de frente com os Chiefs. Seria aquele jogo de 40 pontos para cada lado e por aí. Realmente seria muito interessante. Não sei se vai acontecer, espero que não, como agora falando como torcedor, porque já chega o ataque dos Chiefs, tem mais um ataque monstruoso na divisão, seria demais, mas eu acho que seria bem interessante para os dois lados, tanto Los Angeles quanto para o Julio Jones. Só teria que ver essa questão de ser um contender também, né? Também depende do que o Julio Jones espera e bota fé do Chargers. Porque é o mesmo que a gente falou dos Patriots, né? Eu não colocaria os Chargers como contender nesse momento. Eu acho que eu vejo os Chargers, se tudo der certo. O problema dos Chargers é sempre isso, né? Se. A questão dos Chargers é o se der certo. Saúde também, outro time que sofre muito com saúde. Muito problema com lesão em todas as temporadas, mas eu vejo os Chargers como um contender fora do radar. É um time que, se tiver um caixa ali, o Herbert evoluir, a OL segurar, realmente pode brigar e talvez até por divisão com os Chiefs, sendo bem otimista, mas pode surpreender, assim como os Browns fizeram no passado, por exemplo, pode ter essa evolução. E com o Julio Jones, se tornaria ainda mais fácil. Claro que não é um contender nato, como a gente comentou, mas um time com potencial para ir para os playoffs e até surpreender um pouco. Mas se ele quiser realmente ganhar um Super Bowl logo, não é uma das opções. De todas essas, acho que quem mais está pronto para ganhar um Super Bowl é o Niners, né? Sendo talvez mais sincero assim mesmo. Sim. Eu vou chamar o nosso merchan, belezinha? Falamos aí aqui nas minhas contas, deu 37, quase 40 minutinhos já de podcast. Então, destrinchamos o caso Julio Jones, coisa maravilhosa. Buenas, vamos lá, o nosso primeiro destaque do Momento Merchan é o nosso site. Agora com um foco especial para você que é um amante, um entusiasta, ou se você não gosta, dê uma chance para a NBA também, porque a gente está fazendo ali uma cobertura mais aprofundada dos playoffs da NBA que começaram. Acesse o nosso site tocoiteco.com, todos os textos completinhos para você. O nosso Twitter e Instagram, @tocoiteco, e o nosso Facebook, facebook.com/tocoiteco. Nossa newsletter semanal gratuita, tocoiteco.substack.com, né? Gratuitíssima, então assina lá. Aliás, tem bastante gente assinando, muito obrigado a vocês que estão assinando a nossa newsletter, sejam muito bem-vindos. E esse podcast, além do YouTube, e se você estiver no YouTube, né, já curte, dá um salvezinho aí, comenta, compartilha, que o mais importante de tudo é compartilhar, se puder mandar para o WhatsApp da tua família, o WhatsApp dos teus amigos, assim, vai ser de muito, assim, gratidão, realmente gratidão. E escute o nosso podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts, Amazon Music, onde você quiser. Então, estamos aí em todos os lugares. Se não estivermos em todos os lugares, isso é um crime. Nos avise para nós estarmos lá. Iniciando o segundo bloco, nós temos o nosso panorama Jacksonville Jaguars. Tebow pode dar certo como tight end? Essa é uma pergunta que vale 200 reais, como diria aquele áudio maravilhoso. É a pergunta que vale muito, porque, assim, o que acontece? O Tebow, ele tem uma aura que paira sobre ele como o deus da NFL, mas que é, assim, eu vejo que é muito mais uma coisa midiática, e por um jogo ou outro em playoffs é folclórico, essa é a palavra, né? E aqui nós temos uma pessoa que já teve Tim Tebow em seu time, então ele também pode, com mais propriedade, falar o que significa Tim Tebow no próprio time e argumentar com mais precisão. Mas fato é que a relação que ele tem, e ele vai para os Jaguars depois de estar aposentado desde 2015, né? Desde 2015, é única e exclusivamente Urban Myers, porque foi o treinador dele no college, né? Nos Gators, e depois, não sei o que acontece, não sei se era de algum tipo de aposta, se alguma dívida pessoal, de repente brota um cara que foi draftado como quarterback, teve uma experiência nos Jets como tight end, não foi nada bem sucedido, volta como um tight end num time em reconstrução. A pergunta é, por quê? Né, assim, o que pode acontecer nessa equipe do Jacksonville Jaguars que hoje a gente vê? Tem Trevor Lawrence, o Travis Etienne, DJ Chark,
jogou muito bem, Marvin Jones, o Laviska Shenault, tem o Chris Myers, que deveria ser o tight end, né, mas agora chegou o Tim Tebow, a gente vê como é que vai ser. Enfim, esses aqui são as skill players, né, os recebedores, também os running backs da equipe de Jacksonville. Que loucura, senhoras e senhores. Quanto ao fato de já ter tido, não, né? Mas, ter tido... Existe. É feio. Eu não gosto muito de usar esse tipo de expressão, mas no próprio time, e de fato ele jogou. Não é que ele estava no time porque ele teve passagem por algumas equipes, como por exemplo Eagles, e não chegou a entrar em campo, né? Então, ele inclusive fez milagres lá em Denver, né? Aquele playoffs contra a Pittsburgh, eu não lembro qual foi a temporada, que 2011, ou 2012, foi sensacional, mas é isso, cara. É muito mais folclórico que, de fato, dentro de campo não foi tão expressivo assim os feitos dele, mas é muito aleatório, cara. Acho que até rende algumas comparações com o Ronaldinho Gaúcho e seus rolês aleatórios, porque ele saiu da NFL, foi tentar a vida no beisebol. Michael Jordan é a comparação possível. Única comparação possível que eles veem. Ele tentou carreira na MLB, não, foi até contratado pelos Mets, mas jogou só nas minors, né, nas categorias de base, né, traduzindo os termos. Foi até razoavelmente bem, não foi bem a ponto de subir, ficou lá acho que 2-3 anos, mas não conseguiu evoluir muita coisa. E agora ele decide voltar para a NFL para jogar como tight end. Que história louca, porque assim, a última vez que ele estava num time foi em 2015, mas jogar mesmo foi em 2012. Não lembro se ele chegou a entrar em campo em 2013, mas então 9 anos depois, agora já com 34 anos, voltar a jogar na NFL, jogar em alto nível, que é algo ainda mais difícil. Exatamente. Claro que ele não vai ser um mega tight end, né, gente? Não vou imaginar que ele vai ser um Kelce, um Gronkowski da vida, que vai fazer diferença no time, mas para receber alguns passes ali, será que ele consegue? Porque assim, tem casos até de trick plays que ele saiu, né, para receber passe e dropou. Então até já levou bola na cabeça, é complicado. Isso, ele não tem tanta intimidade assim recebendo a bola. Então tem que ter um longo trabalho a ser feito aí, se transformar, mas a questão não é essa, e sim o que isso representa para ele, para os Jaguars e para a NFL, porque tem muita gente que não levou isso a sério, dizendo, como assim? Exato. Mas não tem como levar a sério, né? Não, a questão é que, tipo, teve jogador reclamando que, muito cara aí que sai do college e não tem espaço na NFL, no caso, tight end de verdade, né? Que joga na posição, faz toda a trajetória já desde o high school, no college, e não recebe um espaço na NFL para mostrar seus talentos, uma segunda chance, que os jogadores que não foram draftados, ou que até foram assinados, mas depois acabaram sendo dispensados depois de 1-2 temporadas, e um cara que não jogou na posição, que é apenas conhecido, é amigo então do treinador, né, do Urban Meyer, e aí chega lá, assinam com ele, tem toda essa repercussão, porque querendo ou não, é o Tim Tebow, então todo mundo, toda a mídia cai em cima, tem toda essa expectativa, tem muita gente que não gostou, inclusive no próprio Jaguars, né, meio que rachou no caso, dividiu opiniões lá em Jacksonville, alguns ficaram felizes, porque, querendo ou não, é um baita no fenômeno questão de marketing, a camisa mais vendida da NFL hoje é do Tim Tebow, sem entrar em campo nem nada, só anunciar que assinaram com ele e já é a camisa mais vendida do Jaguars. Ou seja, os caras adaptaram o Trevor Lawrence. Pode ser uma estratégia muito louca de tirar o foco do Trevor Lawrence, que tem toda a pressão em cima dele, a escolha número 1, o melhor prospect de Andrew Luck. Vamos lá, assino com o Tim Tebow e esquece no Lawrence. Pelo menos por enquanto, eu acho que deveria ter esperado um pouco mais, né? Pra assinar com ele. Porque por enquanto não tem muito hype em cima do Lawrence, porque ele nem jogou, nem treinou, nem nada, mas é uma jogada que não dá pra entender muito e divide opiniões. Eu acho que pega muito mal, cara. Eu acho que eu não gosto muito quando essas coisas acontecem, porque entendo quem fica indignado com. Pô, tem tanto cara profissional da área mesmo, cara que ralou no college, entendeu? Que tá aí sem time, que só quer uma oportunidade pra mostrar serviço. E o Jaguars, assim, tipo, não vai dar certo. Isso não tem a menor chance de dar certo. Não, sério. Cara, mas não tem como, não tem a menor chance. Isso não assim, é, tipo, nem polêmica. Não é uma polêmica. Não tem como. É polêmico se a gente colocar essa questão essa questão das oportunidades que a NFL dá, né? Mas, cara, assim, o destaque que eu queria dar também, quando foi lá
esse boato saiu no dia do draft, cara. No dia do draft, até que teve lá também os boatos que o Aaron Rodgers queria sair também. Aí foi tipo, aquela tarde foi uma coisa insana, tá ligado? Antes do draft, surgiu esses boatos. Aí eu vi um cara também que é um influencer aqui brasileiro no mundo do futebol americano e tal, enfim. Falando com tanta certeza no stories dele, vocês são tipo trouxa, qual que é a chance? Vocês acreditaram mesmo que o Tim Tebow voltaria a jogar e rachando assim? Eu falei, eu preciso gravar essa tela porque vai botar no polícia, tá ligado? Assim, ó, eu preciso, mas eu falei, não vou. Aliás, por isso da NFL dá moral aqui, né? Estamos passando aqui, né? Dá uma moral. Mas não gravei. Mas, cara, eu não sei porque eu tinha uma sensação de que aconteceria, né? Porque todo esse retrospecto, né, com o Urban Myers, né, se a gente falar rapidinho lá nos Gators, é muito positivo, né? Assim, ele realmente foi bem treinado, eles têm essa conexão, mas como jogador, cara, assim, eu falei, por exemplo, do Julio Jones, cheio dos All-Pros, do First Teams, lá dos Escambau, o Tim Tebow não tem nada, tá? Não tem nada mesmo, assim. É zero bala e não tem, assim, cacife, naquela única comparação possível do Michael Jordan, né? Assim, se ele fosse um cara all pro, Escambau 4, com talento, né? Aquele talento que a gente fala nato, aquela coisa que o cara é incontestável e que seria uma grande, nem que seja marketing, o puro marketing, mas que poderia acrescentar alguma coisa, faria sentido. Mas realmente, eu não sei nem se ele vai jogar, assim, entende? Assim, se ele vai aparecer. Às vezes é só marketing mesmo. É que existem marketing e marketing. Tipo, tem o marketing do Michael Jordan, que o cara fez por merecer, ganhou 6 títulos, enfim, tinha toda uma relação com a mídia. Na época 3. Ganhou. Na época 3, exato, é verdade, bem observado. Mas já era um ícone, né? Já era um cara absurdamente, muito mais do que um jogador de basquete, era um ícone realmente. O Tebow, assim, como se falaram, ele não tem mérito esportivo praticamente nenhum. Ele tem ali o Heisman, né? É demais, cara. Que ok, tal, isso precisa ser dito. Precisa de mérito, cara. Mas o resto é só, sei lá, personalidade, sei lá, são coisas que não fazem muito sentido. Por isso que eu não entendo o movimento do Jaguars, porque esse era o momento pra gente olhar pro Jaguars e pensar, qual é o próximo passo? Eles têm o Trevor Lawrence, já tem um projeto de time interessante para o futuro. Fizeram inclusive um draft bom, razoável para bom. A gente falou sobre isso no último podcast. Então era o momento para a gente olhar para Jackson e pensar como esse time está se construindo, o que eles podem fazer agora, como vai ser essa temporada. E não, a gente está aqui discutindo o Tebow, entendeu? Eu acho que isso prejudica muito. Por isso que me irrita esse tipo de situação. E a ideia não era nem essa, né? A pauta do Jaguars era outra, mas a gente acabou se aprofundando nisso. Mas só para fechar, então, o assunto, Tebow, é isso, cara. Eu gosto dele porque, além de ter jogado no meu time, é muito folclórico. É um cara, assim, é uma lenda, né? Tem uma aura, realmente, como o Jonas disse antes, no mundo da NFL. Mas é aquilo, ele pode ser cortado já no training camps, nem vai chegar a estrear, né? Ele pode estar em campo, fazer uma recepção e a torcida é loucura e todo mundo vai falar sobre isso, ele vai ficar ainda mais icônico porque ele voltou para a NFL e mesmo que tenha sido só uma recepção, mas, cara, vai entrar para a história. Ou então pode ser só mais um boato que não vai dar em nada, ele vai ser cortado logo mais e o Jaguars lucrou muito com o marketing que fizeram porque venderam camisa e a mídia caiu em cima com essa notícia. Mas o foco mesmo é Trevor Lawrence. E o que esperar do Jaguars para 2021? Será que aquela coisa de pior time da NFL ficou para trás? Ou vai ter mais uma temporada deplorável? Sobre o Lawrence, né? A gente tem no retrospecto dos drafts, em 2020 a primeira escolha, Joe Burrow, em 2019 o Kyler Murray, em 2018 o Baker Mayfield, e se a gente avançar depois de 2017, né? 2016, 2015, a gente tem o Jared Goff e o Jameis Winston. Né? Então, ali, desde 2015 até agora, nós tivemos vários quarterbacks, mas a gente ficar só nesse passado recente, Joe Burrow, Kyler Murray e Baker Mayfield. O que dá para a gente fazer aqui algumas previsões, alguns futurismos? São estilos diferentes, jogadores que tiveram suas dores de crescimento. Joe Burrow teve realmente uma dor física, né? Agora ainda vai ter a oportunidade de crescer, mas olhando para Baker Mayfield, essa temporada, né? Sim, infelizmente parece-se que sim, mas então a gente falando de Kyler Murray e Baker Mayfield, que mostraram bastante talento, embora com algumas também
necessidade de se provar, né? Não foram bombásticos logo de cara. Ou Baker Mayfield talvez tenha sido bombástico logo de cara, mas que depois deu uma caída brusca e precisou se provar no ano passado. Digam vocês. Só para explicar um pouco mais para a nossa audiência, é difícil a gente tentar cravar algo agora, fazer essas comparações, mas é mais para a gente ter uma noção do que esperar, tanto do Lawrence quanto do Jaguars, em relação aos times que foram pior campanha geral nos últimos anos Sim. e draftaram um quarterback. Começando então pelos Browns, e de fato o Mayfield talvez tenha sido o que teve melhor desempenho logo na temporada de calouro, porque os Browns vinham daquela fatídica temporada maravilhosa do 0-16, aquele feito histórico, e aí foi lá, logo na sua primeira temporada como titular em Cleveland, o time conseguiu, deixa eu pegar aqui, foi 7-8-1, eu acho, né? Foram 7 vitórias, 8 derrotas e um empate, como o calor, teve todo aquele hype em cima dele, ele lançou para 27 touchdowns, 3.700 jardas e brilhou o olho do torcedor, o futuro dos Browns, e a princípio parece que deu certo, né, porque ano passado a gente viu o time indo para os playoffs depois de muito tempo, e realmente os Browns evoluíram. Em 2019, então, os Cardinals também foram mal na temporada passada, com o Kyler Murray também tendo uma boa temporada como calouro, apesar de alguns problemas, mas a campanha foi então 5 vitórias, 10 derrotas e um empate também, com 20 touchdowns lançados e 3.060 jardas passadas, mas uma temporada sólida até, não teve um impacto tão grande assim como, por exemplo, o Mayfield teve nos Browns, que tiveram 7 vitórias depois de zerar. Os Cardinals tiveram apenas 5, mas já mostrou uma evolução. E aí, ano passado, então, Joey Burrow nos Bengals, ele teve apenas 10 partidas, né? Porque acabou se lesionando, uma lesão até bem grave, mas ele veio num ritmo muito bom, né? Ele teve 2.600 jardas, 13 touchdowns e 5 interceptações, mas ele se mostrou realmente preparado para a NFL já, apesar de ter apenas 10 jogos, mas todos eles, a questão um foi melhor que o outro, isso não vem ao caso, mas foram bem, impactaram diretamente no time logo de cara, tinham, claro, muito hype por ser a primeira escolha geral, mas nenhum deles tem esse patamar do Trevor Lawrence, que é cotado como o melhor prospecto desde o Andrew Luck, lá em 2012, um cara que chega no Jaguars, que tem essa cultura de time que não vai para os playoffs. A única temporada que foi para os playoffs na última década foi em 2017, quando milagrosamente com o Blake Bortles eles chegaram na final de conferência. Foi uma temporada assim fora da curva, mas de restante é um time que passa longe dos playoffs, tem muitos problemas, não consegue ser competitivo a longo prazo e agora chega com uma nova esperança. Claro que é difícil a gente, como eu comentei, eles fazer esse comparativo com os outros jogadores, mas o Lawrence eu vejo um potencial semelhante ou até mesmo para superar, só que depende do próprio time do Jaguars, que é um time bem limitado, claro, como todos os outros times também foram limitados, né? Bengals, Cardinals, os Browns, mas é um time que melhorou bastante em relação ao ano passado, um time que teve apenas uma vitória e trouxe muita gente, né? Então não é só o Trevor Lawrence. Eu acho que é um time que mudou bastante a mentalidade, né? Com a chegada do Urban Meyer e de outros jogadores, promete sim esse time para 2021. Eu acho que é bom não tá, assim, mas é difícil não botar muito hype no cara, escolha geral, tudo que a gente falou já, não né? tem como. Mas sei lá, eu acho sempre muito perigoso colocar muita expectativa em cima na primeira temporada. São muitos fatores que podem acontecer, né? O Jaguars tem uma divisão que assim, tem 2 times bons, né? Que devem. Pelo menos em último eles não vão ficar. Não, em último não fica. Mais vergonha que o Texas não passa. Também se passar aí fica complicado de defender. Mas é uma divisão de um nível razoável para difícil, né? Tem 2 times ali. Os Titans, por exemplo, se conseguir o Julio Jones, chega muito mais forte do que já tá. Então, cuidado com isso. Mas, claro, é difícil comparar com o Kyle Murray, com o Joe Burrow e com o Baker, porque, como vocês mencionaram, nenhum deles chegou tão hypado, tão. Hypado talvez, mas nunca com tanto mérito, com tanta. Com tanta certeza, né? Que Isso, tão ele. pronto, né? Tipo, Acho é que tão ele, tá ligado? pronto. Tipo, esse Isso. é o cara que você falava há muito tempo, né? O Trevor Lawrence fala há muito tempo nele. Então é difícil Desde o comparar. primeiro ano. Mas a gente consegue ver algumas coisas, né? Por exemplo, o Baker passou muito trabalho. O Joe Burrow também penou muito na última temporada. Não foi o calor ofensivo do ano, por exemplo, né? Perdeu essa O disputa. Herbert teve uma temporada absurda. Ele Por foi muito isso. bem. Isso, mas tipo, se esperava que o Joe Burrow fosse ser campeão, fosse ganhar o prêmio. É, o,
O outro, Kyler Murray? Kyler Murray, também teve uma primeira temporada difícil. Aí na última temporada eu achei que ele foi bem, né? Quase os Cardinals chegaram nos playoffs, então a tendência é que melhore. Mas a gente percebe que todos esses precisam de tempo para se mostrarem como quarterbacks de bom nível mesmo. Perfeito, né? Só então, só para fechar isso daqui, né? A gente falou, vou dar um salto de idade lá em 2012, primeiro ano do Andrew Luck. Ele conduziu a equipe dos Colts para 11 vitórias e 5 derrotas apenas, né? Ele conseguiu fazer esse feito aí para os próximos 3 anos. Ele conseguiu 11 vitórias e 5 derrotas. Jogando todos os jogos, né? Também um jogador que se manteve saudável no seu início de temporada. Depois, embora muito sacado, nas suas 2 primeiras temporadas ele lançou para 23 touchdowns, né, que também é um número ok, mas vai lembrar que lançou 18 interceptações também no seu primeiro ano. Então tem essas diferenças, tem o seu impacto e é evidente. Né? Mas mesmo assim, no hype que ele teve, ele ainda era o cara dos Colts também, que foi traumático quando ele saiu por tudo aquilo que ele representava. Mas enfim, né, só para finalizar mesmo. Alguma outra eu nem passei os números do Andrew Luck, porque aí sim vai aumentar a pressão em cima do Lawrence, porque realmente o Luck foi muito bem coletivamente, né? Ele teve seus problemas, mas se mostrou muito sólido e se mostrou um líder, né, no time dos Colts, tanto que foi para os playoffs logo de cara. Eu realmente não acho assim que os Jaguars vão para os playoffs logo de cara. Acho que não dá para esperar isso de Jacksonville. Não tem time para isso. Vai ficar em terceiro na divisão. Mas se tiver uma campanha assim, de mais de 5 vitórias, já é um bom começo. A questão é o Lawrence mostrar evolução, mostrar que ele é realmente pelo menos próximo daquilo que se esperava dele. Acho que é difícil mostrar em uma temporada tudo que ele pode se tornar, mas não ser um completo bust, porque às vezes tem jogador que chega hypado, joga uma temporada e depois desaparece, porque não conseguiu realmente se firmar no time, se formar, se adaptar à NFL. Eu acho que tem muito potencial. É um jogador mais completo que os 3 que a gente citou, né, os últimos QB selecionados. Tem potencial para também tornar o Jaguars uma franquia de playoffs, uma franquia respeitada, mas com calma, né, gente? Esse time não é para agora. Vai ser uma temporada, como a gente disse, a gente está falando sobre o Tim Tebow em vez de falar sobre as coisas que os Jaguars fizeram, mas como eu disse, fizeram uma ótima free agents, trouxeram vários jogadores interessantes, tanto no ataque quanto na defesa. É um time muito mais preparado do que aquele time que a gente viu no passado, que foi massacrado por quase todo mundo, perdeu os últimos 15 jogos da temporada. Eu acho que os Jaguars vão ter sim um grande crescimento neste ano, mas mesmo assim vão com calma, deixa o Lawrence trabalhar, que só o tempo dirá quem foi melhor. Perfeito, filosófico, quase uma epígrafe do nosso podcast, né? Agora, com um momento mais especial de todo o nosso podcast, né? As tão aguardadas rapidinhas. Talvez não tão aguardadas, quer dizer, não mais especial, mas um dos mais especiais, um dos mais queridos, as famosas rapidinhas da semana. Decidindo rapidão, quem quer ficar com qual rapidinha? Temos 3. Eu vou chamar a primeira, daí, enfim, daí vocês, por livre e espontânea vontade, falem a próxima. A primeira, a nossa novela, o Aaron Rodgers não participa, já era previsto, dos treinos da intertemporada, né? Não se apresenta, brasileirando aqui, não se apresenta no CT, nos seus primeiros jogos, nos seus primeiros treinos, e deu uma entrevista polêmica. Nessa entrevista polêmica, ele explica um pouquinho mais da sua insatisfação com o front office de Green Bay. Então, alguns sites, só para você entender, você pega lá para ver o Deep Chart ou o roster, né, da equipe, o Deep Chart, na verdade, dos Packers, às vezes já tem alguns que tem até o Jordan Love, não é nem mais o Aaron Rodgers ali como quarterback titular. Então, fica aí no ar, já está entendendo qual é que é a gravidade da situação. A coisa vai passar e o Aaron Rodgers provavelmente sairá de Green Bay ou vai aposentar, se não sair. Né? Só para o pessoal entender, então, o que ele disse, sendo bem rapidão aqui nessa entrevista, ele disse as seguintes palavras, então. Sobre minha situação, nunca foi sobre a escolha do Jordan Love. Eu gosto muito dele, é um garoto ótimo e nos divertimos muito juntos. Eu amo a comissão técnica, amo meus companheiros, amo os fãs de Green Bay. Foram, esses 6 anos, incríveis, né? Meio que já se despedindo, né? Ele não disse isso, mas dá para entender então que foram anos incríveis. Sentiu. Passou. A questão é a filosofia e talvez o esquecimento de quem são as pessoas que fazem a coisa andar. É sobre caráter, sobre cultura e sobre fazer do jeito certo. Ou seja, a questão é a diretoria, né? Ele falou sobre torcedor, falou sobre companheiro, comissão técnica, mas a diretoria, o general manager, né? Sempre esqueço, o
Pankhurst, uma coisa assim. Sim. Até é complicado o sobrenome dele, que tá meio tretado, né? Ele pediu a saída dele, mas a princípio o dono, né? O dono não, o presidente dos Packers disse que não trocaria, não demitiria, então, o general manager. Com isso, a situação se agrava cada vez mais, lembrando que ele não tinha dado nenhuma declaração pública, assim, como agora foi nessa entrevista aí que ele deu ontem à noite, né? A segunda noite, onde ele então deixou claro que possivelmente ele não volta aos Packers, não é só mais uma birra, é realmente para valer dessa vez. É isso, realmente o problema dele não é com os jogadores, né? Não é com os jogadores que estão lá, não é com os seus companheiros de ataque, de defesa, enfim. E o que nós temos a respeito de Joe Burrow, Juan Griggs? Pois é, a notícia é que ele vai estar disponível para semana 1 da NFL, né? Começa ali em setembro. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior e o ligamento colateral medial do joelho na semana 11, numa partida contra o Washington Football Team. Foi uma lesão bem grave, ele foi operado. Inclusive, essa lesão deve fazer com que ele perca praticamente toda a pré-temporada, se não toda a pré-temporada, mas deve estar saudável para a primeira semana da temporada de 2021. O que é uma boa notícia para os Bengals, mas acho que fica de alerta, né? O cara na primeira temporada já tem uma lesão grave, como é o rompimento do ligamento cruzado anterior, para o sinal ficar alerta. Uma pena que os Bengals optaram por não draftar um offensive tackle ali na escolha que eles tinham, né? Eu tenho pena, cara. Minha consideração minha rapidinha a respeito dele, eu realmente tenho pena, cara. E Deus abençoe o Joe Burrow. E dê muita saúde. E falando de saúde, quarterback que se recuperou, coisas melhores, novos ares, Dak Prescott. O que dizer a respeito de Dak Prescott, Jonathan? Então, outro quarterback de calibre que passou por uma grave lesão na última temporada, o Dak Prescott, então, ele está participando já, né, dos OTAs, né, no caso, os treinos de intertemporada, né, é o início, então ainda não é pré-temporada para valer, mas já tem os calores principalmente. Offensive Training Activities, né? Acho que se não me engano é isso aí. Eu acho que o O é outra coisa, eu sempre achei que fosse, né? Offensive não, nossa, viajei. Off-season. Off-season. Minha cabeça veio off-season, eu falei offensive, mal. Acho que é off-season. Mas é isso aí, os treinos de intertemporada ainda não é nada tão sério, ele tá precisando dos treinos de todos eles, menos o famoso 11 contra 11, né, o rachão no treino, mas treinos individuais, assim, de lançamento, de coisa de pocket, tem feito tudo, mostrou uma grande evolução, né, até mais rápido do que se esperava. Ele que teve uma grave fratura, né, uma fratura exposta no tornozelo lá no jogo contra os Giants em outubro da última temporada, e questão de pouco mais de meio ano já teve uma grande evolução, deve participar da pré-temporada sem grandes problemas e, consequentemente, a temporada mostrando então que ele voltou com tudo, depois de receber esse mega contrato, né? Finalmente teve o seu desejo atendido pelos Cowboys, renovaram com ele, e os Cowboys têm tudo para, dessa vez, dar tudo, vencer a divisão, realmente causar impacto nos playoffs, assim como se esperava no passado, mas essa lesão acabou terminando com a temporada de MVP do Dak Prescott. Sim, senhoras e senhores. Então, as rapidinhas voltaram. Embora elas tenham voltado, nós vamos embora por hoje. Não chore, não chore. Nós voltaremos na semana que vem. Mas o Talk Tackle, uma hora tem que se despedir de vocês, né? O nosso Talk Tackle vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram e no nosso Twitter, né? @Talk Tackle, no nosso Facebook, facebook.com/TocoIteco. Acompanhe nosso site tocoiteco.com e assine nossa newsletter tocoiteco.substack.com. Daqui a pouco eu vou estar passando o link do Linktree, tá? Daí eu falo, lá se encontra todos os nossos links. Daí já podia resumir, né? Fala assim, acessa lá o nosso Instagram, clica no Linktree, porque tem todos os nossos links bem especificadinhos para você. Prático. Pensa, né? Que toma então a nossa reunião ao vivo. Ouça o nosso podcast semanal sobre NBA e siga os nossos perfis pessoais. O meu @Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria _, no Twitter. O seu, Juan Grings. @Juan Grings no Twitter e no Instagram. Eu gostaria de fazer um convite. Pessoal que tá ouvindo o podcast sobre a NFL, dá uma moral pra NBA, que tá rolando playoff e a gente tá produzindo sobre isso. Então, dá uma chance, tá? Todos os jogos estão sendo transmitidos aqui pro Brasil, ou no Sport TV, na ESPN, no YouTube. Então tá bem fácil de assistir mesmo os playoffs dessa temporada. Perfeito. E você, Jonathan Mumba? Minhas redes são @JonathanMomba, e é isso, cara.
Não só NBA, mas digo todos os esportes. Dê uma moral, também tá rolando os playoffs da NHL, caso você não se interesse muito por basquete e quer dar uma chance para um esporte mais alternativo, que envolva gelo e brigas, se você gosta mais disso. Tem a NHL também. Então, é isso aí, cara. É sempre bom abrir a cabeça, né, os olhos para novos horizontes. Se for ouvir o playoff da NHL, se for ver o playoff da NHL, não esqueça de ouvir o podcast do Toco e Teco, porque eu falei dos playoffs da NBA para ouvir o podcast do Toco e Teco. Então, mas se o Jonathan quer fazer propaganda para outro veículo, aí fica à vontade. Ô, louco, eu buguei, foi mal, desculpa, acho que chegou o horário e eu buguei minha cabeça. Mas estou muito feliz que pelo menos não é nem meia-noite, acabamos 0 bala esse podcast. E para vocês também, caros ouvintes, vocês que nos assistem, muito melhor, né? Porque a gente vai direto ao ponto e a gente agradece a todos vocês que nos acompanharam até aqui. A gente volta na próxima semana, a gente tá se despedindo, mas não é o fim. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco e Teco NFL e rumo ao 100º episódio. Tchau. Toma. Isso. Seguimos no YouTube, né? O momento Garbage Time. Momento reunião de pauta. Vamos lá, então. Eu acho que fica interessante, hein? Quando que sai? Vamos fazer um podcast sobre inicial, então. Vamos fazer agora. Já chama. O trocadilho tá pronto, né? O trocadilho. Aliás, caro ouvinte, você que, quer dizer, caro espectador, se você quer... Ai. Não, se você quiser, goste de NHL e mande um e-mail para nós ou um DM falando que você sabe sobre NHL. E a gente pode conversar. A gente vai responder legal. Não vai não. Pode ser toco, tapa e tackle. É verdade, quando eu chegar no da MLB, aí a gente acrescenta o taco. Aí fica taco, toco, taco. Não, deixa o taco pro final, cara. É toco, tackle, tapa e bosta e taco. É que o tapa, não sei não, cara. O tapa ficou meio que eu não consigo fazer nada com T no... Ficou muito deslocado. Deveria ser socão nos dentes, tá ligado? Mas socão, assim. Socão na boca. Seria toco, teco e tacos. Daí já pega os dois. A gente vai ter comidinha. Qualquer esporte com taco, né? Pode ser sinuca. Podia bilhar, ser... dependendo da variável que você conhece. Lacrosse. Não, lacrosse não sei se aquilo é taco, né? Aquele negócio lá. É um taco com redinha, né? Eu não sei como é que chama aquilo. Né? Sabe que tem esporte que chama taco, que é com taco. Sim. Aqui é betia, né? Ou bets. Aqui eu chamo de taco. Aqui no Rio Grande do Sul é taco, né? Eu sou muito ruim nesse negócio aí. Já dei várias tacadas na casinha. Pra poder rebater a bola, eu bati na casinha. E a gente se ferrava. É perigoso isso aí, né, cara? Aliás, será que existe um podcast sobre lacrosse no Brasil? Eu fico muito interessado. Não existe nem nos Estados Unidos, mano. Pô, louco. Mano, lá deve ter... Assim? Lacrosse, cara. Lacrosse, mano. É isso, mano. Não, eu tô ligado porque eu fui ver. Olha só as coisas que a gente faz. Que a gente vê, tá? Olha só. Eu sou o cara aleatório dos esportes. Tava vendo, e tem mais do que uma liga americana de lacrosse. Não tem uma unanimidade, cara. Então, porque tem a versão indoor e a outra versão. No gramadão, que é loucuragem. Campo. Isso aí. Então, é muito louco, cara. É tipo, eu acho absurdo, cara, hockey só ter sobre a grama nas Olimpíadas. É verdade. Tinha que ter hockey no gelo também. Mas nas Olimpíadas de Inverno não tem? Nas Olimpíadas de Inverno não tem? Não. Isso é um absurdo. Não sei. Não tem. Será? Acho que não. Quase certeza. Cara, já fazem 85 anos que eu não vejo uma Olimpíada, cara. Eu já não sei mais nem o que tem nas Olimpíadas. Meu Deus. Tem skate. Se não tem skate, tem surf. Isso, o Brasil vai arregaçar, cara. Vai ter ouro, as novas modalidades, cara, foram muito boas pro Brasil, né? Porque a gente tem chance de ganhar muito mais medalha. Por exemplo, no surf e no skate também, o Brasil é um dos favoritos, né? Então... no skate eu não sei. Não acompanho o cenário. A cena do skate. A cena do skate, Aliás, um abraço, né? Quem sabe, quem viveu sabe. Um dos maiores orgulhos desse trio em trabalhos aí da faculdade. A gente deveria fazer um podcast sobre skate, olha só. Deveria. Aí, qual que seria... Tábua, os caras... Todo respeito ao shape, mas seria tipo assim, tábua. Brincos.
Todo respeito ao shape. Aliás, gosto muito da cena do skate. É isso. Mas então realmente as modalidades novas das Olimpíadas são muito boas pro Brasil. Falta só futsal, né? Que é um absurdo também não ter futsal nas Olimpíadas. Tipo, cara, futsal, não tem futsal, isso é inconcebível. Inconcebível. Não, Não sei, cara. É que tem futebol, né? Eles não querem ter variáveis, sabe? Também. Nada a Por isso ver. que não tem futsal. E por mim, bota até futebol de areia, que dê mais uma Não. medalha certa pra nós. Então, pra mim, ó, antes futebol de areia do que futsal, com todo Não, respeito, aí mas tá futebol zoando. de areia é um negócio assim, outro Aí- nível, mano. Não, aí E também deveria ter o quê? Futevôlei. E handball de areia. Handball de areia é muito bom. Futevôlei chama o Renato pra ser o treinador e já era, cara. É ouro certo. Não, mas ó, se tivesse futsal, futebol de areia, era a medalha certa pro Brasil, no mínimo, medalha de prata nas duas. Acho que até ouro nas duas. Ô, louco. Tinha que meter Não. Fórmula 1 também, azar. Tinha que meter Fórmula 1 no Não, esporte olímpico, tá ligado? Automobilismo aí é complicado. Aí ferra, mano. Aí já acho Aí complicado. ferra. Ah, mas os caras já fazem um rolezão, né? Aliás, um abraço pra Ferrari, né? Que pelo menos mandou bem no último GP de Mônaco, né? Tanto ali com o Leclerc nos treinos, como depois o Sainz na pole, cara. Quer dizer, na pole, né? No pódio. Não pode. Que massa. Sempre falo pole como se fosse... a pessoa sabe como... Eu não vi Fórmula 1 esse final de Como semana, eu sei Fórmula 1. tava vendo vôlei, cara. Que saudade de olhar vôlei. Nossa, Nossa, é verdade, cara. tinha jogo é. da Seleção Brasileira. Hoje é jogo da Que Seleção foi Brasileira. o nosso garbage time, acho que da semana passada, né? A gente falou sobre vôlei, vamos falar de novo. Perdi a chance, cara. Eu também tinha visto isso, mas não consegui assistir o jogo. Cara, teve amistoso da Seleção Brasileira brasileira masculina contra a Venezuela na sexta, no sábado e no domingo. Ganhou de 3-0 todos, e a Venezuela tá nas Olimpíadas, cara. Então não é tipo bobãozão, não. O time é ruim, mas tá nas Olimpíadas. E É que assim, né? O vôlei na América do Sul. É Brasil só. Brasil. E a Argentina, olha lá, às vezes. Não, a Argentina tem que fazer uma força, mas não dá, cara. O Não, negócio é com Força mais com a América Central, né? Aí, Azar. o Caribe, né? Que tem Cuba, Dominicana, Cuba. Aí os moleques comem quente. E daí hoje começou também a Nations League de vôlei feminino. Uhum. Bem legal. Que é, Assistirei. tipo, eu tava vendo os caras falarem na transmissão hoje do Sport TV que a FIBA, né? FIBA não, a FIVB. É não sei como é FIV. que é. FIVB, uma coisa assim. Que FIVB. acho que é por aí. Federação Internacional de Voleibol. Eles querem transformar, tipo, a Nations League de vôlei, tipo, a terceira competição de vôlei no calendário. Primeira, Olimpíadas, não tem como ser diferente. A segunda é a Liga Mundial de Vôlei. É mundial. E depois seria a Nations League. Eu achava que a Copa do Mundo fosse, tipo, a segunda mais importante, mas não, tipo... Eu tenho maior respeito. Isso é muito legal, cara. Isso é uma coisa que tinha que ser dito. A importância que são as Olimpíadas pro vôlei, cara. Realmente, eu pago pau para os esportes e que as Olimpíadas é a maior competição. Né? Assim, que é muito bacana. Mas né? eu Porque acho que é uma vitrine muito na grande. maioria dos esportes olímpicos é a Olimpíada, né? É que a gente está muito acostumado com futebol. Mas acho que para a maioria dos esportes, seja voleibol, handebol, Cara, futebol basquete. não precisava estar nas Olimpíadas, por exemplo. Podia botar a Fórmula 1. Eu acho muito nada a ver. Coloca o futsal, então. O futebol. Porque o futebol, tipo... Cara, se não é pra colocar os atletas de alto nível, não põe. Tipo, acho que não faz. Botar a molecada pra jogar, bota o Neymar. Mano, na moral, fala bem real, que nem basquete, cara. Né? Pro Brasil foi muito importante. Tá ligado? O Brasil foi muito importante aquela geração e tal. Dos Oscar Schmidt, para as mulheres também, né? Pro vôlei. Exatamente. Pro vôlei feminino também foi muito importante. Mas é que assim. Eu não sei até que ponto, né, cara? Ou sei lá, eu tiro os Estados Unidos. Tipo assim, boicota os Estados Unidos nas Olimpíadas, tá ligado? É que o basquete ficou muito monopolizado, né, velho? Enfim, mas eu também super respeito, porque a tradição do basquete nas Olimpíadas é muito bacana. E tem muito jogador que tem sonho olímpico também. Tipo, sabe que não vai ganhar, mas tipo, sabe, vai ter o Doncic jogando pela Eslovênia. É legal, tipo, ver o Doncic pela Eslovênia com um monte de cara que ninguém conhece. Ou eu tava vendo hoje, o Wiggins vai jogar pela seleção canadense. Aí, sei lá, o Canadá já tem o Wiggins, o Shai Gilgeous-Alexander, o R.J. Barrett e talvez o Tristan Thompson. Aí já tem um time titular, ok, assim, pra Olimpíadas já dá um caldo bom. Um Dream Teamzinho do Canadá. Já dá um time, assim,
considerando que 3 desses, o Wiggins nem tanto, mas principalmente o Shai e o RJ Barrett são novos, né? Então, tipo, é com uma certa perspectiva de futuro mesmo. E o Canadá tá no pré-olímpico, eles têm que passar por uma outra fase ainda. Mas deve passar, eu acho. Pelo que eu vi, o grupo não é muito difícil. Mas é legal, tipo, ver essas modalidades assim. Tipo, todo mundo sabe que os americanos vão ganhar. A não ser que eles não queiram. Que eles botam um time alternativo. O que não vai ser o caso agora nas Olimpíadas. É, Mas, tipo, eu acho que chegar na final já é muito massa. Sabe? sim. Pro Brasil, tipo, imagina o Brasil chegar numa semifinal. Isso é surreal. Né? Aliás, quem que ganhou Ainda tá tendo a final da NBB, mano? Tava tendo, né? Peraí, Tá deixa eu ver. rolando. Tá rolando, né? Eu acho que o Flamengo abriu 2-0, acho, uma coisa assim. Eu não Eu achei acompanho. que tinha sido Já São viu Paulo, os tiver. dois? Não. Ou tá Vamos ver. 2-0 ou 2-1, não sei. Vamos confirmar aqui. Não, acho que foi só o jogo 2, né? Se não me engano, era hoje ou não? É, foram 2, ó. Aí, Não, quinta. o jogo 2 foi ontem, eu É, acho. quinta, ontem, 6h30. Tá 2-0 pro Já era. Mengão. Flávio Já era. É melhor de 7 ou melhor de 5? Ah, Acho que é 5, né? Acho que é 5 também. É, se for 5. aí tu me Muito quebraste. Acho que até onde eu lembro era 5, né? Aqui no Brasil. É, eu acho que é assim. Mas é isso. Enfim, acho Acho que que a gente. falamos bastante já aqui no. E hoje foi um bonito. garbage time de respeito, né? Não foi pra Foi, você. mano. Hoje Não, foi não foi discussão. garbage. Hoje foi um clutch time mesmo. Foi Exato. o Dream Time. É, exatamente, cara. Não fala que foi trash talk. Não, que foi Não maravilhoso. rolou isso. Então, obrigado você que ficou até aqui, obrigado pela paciência, né? Desculpa qualquer coisa aí, não repara a bagunça. E também acompanha aqui o podcast da NBA que deve sair em alguns dias. Não sei quando que o Jonas está postando os vídeos no YouTube, se é muito tempo depois ou pouco tempo Ô, depois. louco. Não, Normalmente assim, ó, virou meio que tradição, né? Já foi umas 3, 4 semanas que eu tenho postado de sexta. pode Pra crer. entrar bem aí no final de semana. Pode crer, pode crer. Excelente. Então tá, pessoal, obrigadão aí a nós. E a gente se vê na próxima semana, beleza? Falou!